Sabe aquela sensação? Deitar a cabeça no travesseiro, 3 da manhã, e a mente não desliga. Ficar ali, fazendo conta, repassando a vida e se perguntando como é que eu vim parar aqui. Se parece que todo mundo tá correndo uma maratona e a gente nem largou ainda, saiba que essa sensação não é só sua. Vamos mergulhar nisso e entender como, sim, dá para reconstruir tudo. Do zero, exatamente de onde a gente está agora. E o ponto de partida, a grande virada de chave, talvez seja essa frase aqui. Ela desafia tudo o que a gente aprendeu. A paz não é o prêmio que se ganha lá no final, depois de quitar as contas. Não. Ela é a ferramenta que a gente precisa para começar a batalha. Para organizar a vida financeira, primeiro a gente tem que organizar a bagunça que está aqui dentro, na mente. Vamos ver como é que essa inversão funciona na prática. Mas antes de qualquer plano mirabolante, a gente precisa olhar para dentro e dar nome ao que se sente. Porque essa luta, ela não é só sobre números no extrato do banco. É uma guerra emocional que, na maioria das vezes, a gente trava sozinho, em silêncio. Uma prisão sem grades, mas que isola e machuca de verdade. Olha, muitos de nós conhecemos bem esses sentimentos, mesmo sem saber que eles tinham um nome. Aquela síndrome do impostor, de se sentir uma fraude perto da família, sabe? O pânico, aquele frio na barriga quando o telefone toca e é um número desconhecido. A solidão de ter que inventar uma desculpa para não sair com os amigos porque a grana tá curta. Isso não é frescura. É um peso real, um peso que paralisa. E botar o dedo na ferida, dar nome para essa dor, é o primeiro passo para se libertar dela. E é aí que a gente chega no X da questão. Muitas vezes, o caos financeiro, a paralisia, eles não são a doença, são só o sintoma de algo muito mais profundo, a falta de um propósito claro, de um porquê forte o suficiente para nos puxar da cama todo dia com vontade. Pensa um pouco nessa imagem. Imagina remar com toda a força, dia e noite, num oceano que não tem fim, sem ter um farol, uma ilha, uma praia no horizonte. O que esgota não é o esforço do braço, é a falta de um destino. A alma cansa. É assim que a vida fica sem um propósito. Exaustiva. E sem rumo. E é nesse vazio, nesse oceano sem destino, que a procrastinação vira rainha. E vamos entender uma coisa de vez. Procrastinar não é preguiça, não é falha de caráter. É uma resposta biológica de defesa. Sem um porquê claro lá na frente, o nosso cérebro, que é programado para economizar energia, sempre vai preferir o alívio imediato, o prazerzinho de agora, rolar o feed, ver mais um episódio, porque o futuro, sem o destino, é só uma ameaça nebulosa. Então, aqui está a grande sacada. O propósito não é uma coisa mágica que a gente encontra meditando numa montanha. Ele é algo que a gente constrói com a mão na massa, no movimento. É agindo, testando, errando, tentando de novo. É no meio da bagunça que o caminho começa a fazer sentido. A ação é a bússola. Ok, mas como agir quando a ansiedade e o medo são tão grandes que paralisam a gente? A resposta é inverter o jogo. O objetivo número 1 não é pagar as dívidas. O objetivo número 1 é conquistar a paz de espírito. Porque essa paz funciona como um escudo, sabe? Ela dá a clareza e a força mental para a gente lutar as outras batalhas. E como se faz isso? Com 3 passos bem práticos. Primeiro, aceite o pior cenário. Olha para o monstro de frente. Seja o nome sujo, a ligação de cobrança e pensa, ok, se o pior acontecer, eu dou um jeito. Só isso já tira o poder do medo. Segundo, priorize a base da pirâmide. Comida na mesa e um teto. Isso é mais importante que a fatura do cartão agora. Isso devolve a dignidade. E terceiro, foque no que dá para controlar. A energia tem que ir para as ações de hoje, não para um problema que não tem como resolver agora. Com a mente um pouco mais calma, um pouco mais blindada, agora sim é hora de construir um sistema. Uma rotina diária que cria o famoso momentum, que gera disciplina e, o mais importante, que nos dá pequenas vitórias diárias. São essas vitórias que reprogramam o nosso cérebro para o sucesso. E antes de mais nada, vamos quebrar um mito. Essa história de equilíbrio na vida, esquece. A vida de alta performance não é sobre equilíbrio, que é frágil, qualquer ventinho derruba. É sobre contraste. É trabalhar com intensidade máxima e depois descansar com intensidade máxima. É foco absoluto aqui e presença absoluta ali. O progresso de verdade acontece nos extremos. Essa rotina aqui é como ligar o motor do dia. Vencer o despertador sem apertar o soneca já é a primeira vitória. É dizer para o cérebro queimada. Beber água em seguida é tipo dar um start no sistema. Combinar a caminhada com um podcast é otimizar o tempo de um jeito inteligente. E 15 minutinhos de leitura, pensa comigo, um livro por mês são 12 livros por ano. O efeito disso no longo prazo é simplesmente gigantesco.
E essa mentalidade se estende para o dia a dia no trabalho. Cada minuto ocioso, sabe, entre uma reunião e outra, na hora do almoço, é uma oportunidade. Em vez de fugir para a rede social, dá para usar esse tempo para aprender uma habilidade nova, para estudar algo. São esses microinvestimentos de tempo que, somados, constroem uma carreira de verdade. Muito bem. Com a mente em ordem e uma rotina que gera progresso, a gente chega no pilar final, a psicologia do dinheiro. E aqui tem uma verdade que precisa ser dita. No jogo da riqueza, no longo prazo, o comportamento sempre vai ganhar da inteligência. E essa história real aqui deixa isso claríssimo. De um lado, Ronald Read, um faxineiro. Viveu uma vida simples, poupou o que dava e investiu com paciência por décadas. Do outro, Richard Fuscão, executivo de Harvard. Ganhava rios de dinheiro, mas gastava mais ainda, se endividando para bancar uma vida de luxo. O resultado? O faxineiro morreu milionário. O executivo, falido. Fica claro, né? O comportamento é tudo. Esse gráfico mostra a força mais poderosa do universo financeiro, o tempo. Olha que loucura! Quem começou aos 20, mesmo investindo por menos tempo, acumulou quase o dobro de quem começou só aos 30. O nome disso é juros compostos. Eles são a mágica que recompensa a paciência. A lição é muito simples. O melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos. O segundo melhor momento é agora. A gente tende a achar que para poupar mais, precisa ganhar mais. Mas a verdade é que a capacidade de poupar aumenta quando a gente controla o nosso ego. A riqueza de verdade não está no carro importado ou no relógio caro que se compra para mostrar para os outros. Ela está na diferença entre o que se ganha e o que o nosso ego exige que a gente gaste. A verdadeira riqueza é aquela que ninguém vê. E essa frase do filósofo Sêneca, de mais de 2000 anos atrás, redefine tudo. O objetivo final não é ter muito, é precisar de pouco. Porque a verdadeira liberdade financeira é não ser escravo dos próprios desejos. Essa é a verdadeira independência. Então, para a gente fechar, a pergunta a se fazer não é como eu fico rico amanhã. Voltando lá para o começo, a pergunta de verdade é: qual é a menor, a mais simples ação que pode ser feita hoje para trazer um pingo de paz para a mente? Talvez seja só levantar e beber um copo d'água. Talvez seja fazer uma caminhada de 10 minutos. O grande caminho começa aí, com um pequeno passo em direção à paz. Todo o resto vem como consequência.